Bom, e nesta segunda-feira o presidente Michel Temer participou de um evento na Prefeitura de São Paulo. João Dória e o PMDBista trocaram afagos e o encontro foi classificado pelo presidente como um fenômeno de conciliação após o racha dos tucanos na votação da denúncia por corrupção na semana passada. Mas quem traz mais detalhes, acompanhou o evento nesta manhã aqui em São Paulo, é o repórter Tiago Muniz. Fala, Muniz. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos. Michel Temer e João Dória Júnior se encontraram nesta segunda-feira. A agenda oficial tratava aí da cessão de parte do terreno do Campo de Marte da União para a Prefeitura. A Prefeitura quer fazer um parque por lá, mas na verdade o que se viu foi uma troca de afagos. Em discurso, o presidente Michel Temer afirmou que tem em João Dória Júnior um parceiro com visão nacional. Eu tenho um parceiro, eu tenho um companheiro, alguém que compreende como ninguém os problemas do país, porque a visão do João não é uma visão apenas municipalista, que é fundamental, mas uma visão nacional. Quando ele diz assim, olha aqui, nós precisamos conciliar as posições, ele está fazendo algo que nós estamos pregando há muito tempo. O prefeito João Dória não deixou por menos e ressaltou a alma conciliadora dos dois, de Dória e de Temer. Sempre a sua alma e a sua índole foi pela conciliação, a minha também. Isso não nos tira do campo da defesa dos princípios e da firmeza de posições, de caráter, de postura e de biografias, mas nos traz sempre a certeza de que a conciliação é sempre o melhor caminho para as soluções para o Brasil. Só que quem não estava nesse evento era o governador Geraldo Alckmin. E Dória disse que o governador preferiu não comparecer por entender que o palco deveria ser apenas de Dória no evento desta segunda-feira. Pega bem para o João Dória Júnior ficar juntinho com o Temer, o Alckmin tá de fora. Tá tudo bem com o ninho tucano, pessoal? Boa tarde a todos. Bom, gente, antes de vocês responderem a indagação aqui do Tiago Muniz, temos novidades desse caso aí, Regina? 3 em 1. A exclusiva da Vera. Que responsa. Pois é, não é exatamente sobre esse encontro do Dória com o Temer, mas é sobre o Dória. Porque hoje, a gente falou no Jornal da Manhã aqui, ele tem uma agenda de candidato em Salvador, né? Vai se encontrar com a ACM Neto, o prefeito de Salvador, vai receber o título de cidadão soteropolitano. E sabe quantas viagens ele tem para lugares diferentes do Brasil apenas em agosto, Patrick Santos? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Além dessa de Salvador, são 8 viagens até o fim do mês. Portanto, num ritmo aí de mais de uma por semana. E com exclusividade aqui para o ouvinte do 3 em 1. João Dória Júnior vai a Palmas, Recife, Vila Velha, Campina Grande, Belém, Aracaju e Fortaleza. Isso só em agosto. Só em agosto. Acho que ele não vai descansar nem no Dia dos Pais. Nem no Dia dos Pais os filhos vão ver esse homem. E aí, respondendo a pergunta do Thiago. Lugares que nem o presidente foi, né, Vera? Nem o presidente foi. Provavelmente Vila Velha, provavelmente ele não esteve, Andreas. Eu acho que pega mal para a imagem do Dória. Tanto que quem for olhar nas ativíssimas redes sociais dele, ele fez um vídeo sobre esse acordo aí do Campo de Marte, mas o Temer aparece só ali meio de longe, não aparece nesse discurso, eles não aparecem nessa troca de afagos nas redes sociais do Dória. Aparece só ali uma coisa, conseguimos um acordo histórico, ele falando dele mesmo. No fim de semana, o ouvinte deve ter visto a capa da Isto É, em que ele aparece como o anti-Lula. E essas viagens, se vocês notarem, elas têm uma coisa em comum, a maioria delas é para lugares do Norte e do Nordeste, onde o Lula ainda é Deus, então, e onde o Lula fará agenda nesse mês. Então, o objetivo claro do Dória é se apresentar como anti-Lula. É este o caminho que ele enxerga para se sobrepor ao Geraldo Alckmin sem precisar passar por prévias contra o seu criador ali, contra o seu padrinho político. Então ele vai se antecipar, vai tentar se tornar conhecido nacionalmente, visitando esses lugares, usando as redes sociais para que as pesquisas o tornem um fato consumado. Essa é a estratégia. Eu venho falando disso há algumas semanas aqui e agora os fatos vão mostrando que ele não esconde mais a estratégia, que ele já colocou em curso, mesmo para certo desconforto do Palácio dos Bandeirantes, Andreasa. Agora, o Andreasa, é uma boa estratégia sair em fotos aí com o presidente Temer, enfim, pintou um clima entre os dois, você acha que é um bom caminho? Falaram muito de espírito, né? Tava bonito o negócio. Havia, sem dúvida nenhuma, uma conexão espiritual ali, Patrick Santos.
Eu confesso que desde que eu soube dessa agenda, no final de semana, eu fiquei tentando analisar, encontrar o cálculo político do Dória nesse encontro com o Temer, pensando inclusive que ele não se abriria tanto ao Temer como afinal se abriu. Né? Por que ele fez isso? Evidente que se há algum cálculo, e não está claro ainda para mim qual é, esse cálculo é para se opor ao Geraldo Alckmin. É o que lhe resta nessa altura. Como nós já falamos aqui, a Vera já falou também, o Alckmin deu o norte no PSDB. Para sobreviver, o Dória precisa obrigatoriamente encontrar um caminho diverso. O Alckmin é aquele, aliás, com razão, que se jacta hoje de nunca ter sido fiador do governo Temer. Ele fala sobre, vamos discutir se isso é possível ou não. Temos que desembarcar do governo, o PSDB tem que desembarcar do governo Temer, mas apoiar as reformas. E com isso, o Alckmin se desloca, aliás, legitimamente do governo Temer, porque o fiador é o Aécio Neves, foi o Aécio Neves. Com o Aécio Neves politicamente morto, há um vácuo de fiador do governo Temer no PSDB. É o espaço que, a meu ver, inexplicavelmente, o João Dória ocupa nesse momento. Em que pode consistir isso? Numa aposta de que o governo Temer consiga não giboiar até o final do seu mandato, mas se reinventar, aprovar reformas, a economia dá sinais de crescimento e o João Dória ser beneficiário disso, espécie de apadrinhado do Temer para 2018? Mesmo que isso aconteça, o Temer não será grande eleitor em 2018. Então, está difícil de entender o cálculo do João Dória, embora seja evidente que ele precisa se afastar, tomar o caminho diverso do Geraldo Alckmin. Depois eu queria falar mais um pouquinho sobre o Dória. Vai lá, Madu. Olha, eu não sei o que o João Dória Júnior tem a ganhar posando ao lado do Michel Temer, né, que tem 5% de aprovação. Eu fico pensando onde é que estão esses 5%. Eu fico, bom, um é o Moreira Franco, o outro é o Eliseu Padilha, deve ter o Rodrigo Rocha Loures. Bom, acho que não enche um Fusca, não enche uma Kombi, né, a quantidade de apoiadores do Michel Temer. Não sei realmente o que o João Dória teria a ganhar em ficar cativando o Michel Temer. Por outro lado, eu não sei também o que o João Dória tem a ganhar se pendurando no PSDB. Eu acho que o PSDB se queimou feio junto ao eleitorado dele, ao mesmo tempo que é o partido que está esfacelado, que não tem unidade interna nenhuma. Né? A gente viu aí, semana passada, ficou claro. Então, o João Dória, na minha opinião, ele deveria partir para uma estratégia própria, individual, muito embora eu acho que não seja legal, não seja honesto. Tomou posse agora em janeiro, estamos em agosto, 8 meses, e ele já, digamos assim, deixa São Paulo, né, que é a cidade mais importante do Brasil, sem dúvida nenhuma, quiçá da América Latina, no piloto automático. Será que funciona isso? Será que é honesto com as pessoas que o elegeram? Eu acho que é isso muito... Oi? Não, e a cidade não está essa maravilha toda, né? Não, foi o Patrick que disse que a cidade não está essa maravilha toda, exato. Mas eu acho que eu tenho algumas respostas para essas indagações do Madu. Seguinte, e do Andreasa, o que ele ganha se pendurando no Temer? Nada. Mas, por outro lado, o Temer precisa se pendurar nele para tentar fazer um aceno ao PSDB. Então, eu imagino que a contrapartida a esse acordo, que é importante para ele, para mostrar que está resolvendo um problema que o Haddad e o Kassab tentaram resolver e não conseguiram, que é esse imbróglio do Campo de Marte, eu acho que o pedágio foi ter de receber o Temer. Então, ele fez ali, teve de receber, e é meio aquele tio, aquele cunhado que vem almoçar na sua casa no domingo e você não tem como se livrar. Tanto que ele faz essas palavras ali do conciliação e tal, mas você vê que há um constrangimento da parte dele. Ele não tá naquele negócio do acelera, aquela coisa felizona que ele fica, tô aqui do lado do meu amigo. O presidente Michel Temer não foi nesse tom. Então eu acho que ali ele teve que engolir o Temer no pacote. O que ele ganha em ficar no PSDB, pergunta o Madureira? Nada, mas ele não tem como fazer outro movimento. Ele se impôs ao PSDB como candidato, tinha candidato
candidatos mais históricos ali no partido. Ele e o Alckmin enfiaram goela abaixo do PSDB a candidatura dele. Ele disse para mim, textualmente, que não será candidato por outro partido que não o PSDB. Portanto, eu acho que por hora não está no cálculo dele sair do partido. E em relação à cidade, tendo acabado de se eleger, já caindo fora da cidade. Isso daí ele não esconde mais, que já está com a cabeça em outro lugar e que a cidade vai ser só a plataforma de lançamento dessa candidatura. Ele pode negar, ele vai negar, e se ele virar candidato ele vai dizer que não queria ser e que atendeu a um apelo. Mas todas as atitudes, toda a agenda, todo o discurso, esse negócio de ontem colocar um monte de bandeira do Brasil na Avenida Brasil e dizer que a nossa bandeira jamais será vermelha, tudo caminha para ele já com uma cabeça fora de São Paulo, projetando uma candidatura nacional. Andreasa, você queria falar mais alguma coisa do Dória, né? Vera, isso. Queria falar um pouquinho sobre estratégia política, né? Sobre estratégia política do Dória. Hoje, novamente, não é a primeira vez, ele disse que não é nem de esquerda, nem de direita. Talvez ele não saiba a gravidade desse erro em termos de estratégia. Esse lugar do nem lá nem cá, no partido dele e no cenário establishment, é do Geraldo Alckmin, nem lá nem cá. A única chance do João Dória ter algum lugar, mesmo assim difícil em 2018, é se colocando à direita, declaradamente à direita. Uma direita que negocia, que dialoga com o centro, mas a direita é o lugar onde os seus eleitores querem que ele esteja. Ele precisa compreender isso. Ocupar o lugar da direita. Se ele quisesse ter chance em 2018, é ocupar o lugar à direita e empurrar o Jair Bolsonaro, que compreende isso muito bem, à extrema direita. É a chance do João Dória. Isso serve também para o Partido Novo, que está chegando agora. É preciso se assumir de direita, porque há um eleitorado procurando um presidente de direita nesse momento, e não há. O único que há é o Jair Bolsonaro, que se assume dessa forma. E faz isso muito inteligentemente. É preciso ocupar esse espaço e parar com essa história. No caso do João Dória é muito fácil, de associar, de ter o ranço da direita como algo relativo à ditadura militar. Esse tempo já passou. Tem uma garotada aí, liberal, conservadora, que nem toma conhecimento da ditadura. Se o João Dória quiser ter relevância, ele precisa se assumir à direita. Andreasa, eu concordo com você, mas será que ele não está fazendo um cálculo de que a maioria do Brasil, um Brasil pobre, Brasil ainda bastante desigual, não é esse eleitorado que é eminentemente urbano, que procura um candidato à direita? Eu acho que nessa fala dele de não sou nem de esquerda e nem de direita, tem cálculo. E o cálculo ele quer se apresentar no ano que vem como um novo Macron. Eu já ouvi isso de estrategistas dele, de aliados dele, de secretários do João Dória Júnior. Ele seria o centro, ele seria o Macron, que seria o cara capaz de fazer a composição possível entre esquerda e direita e tocar as reformas, fazer um governo reformista, etc. Então é com esse discurso um pouco mais para o centro, para a esquerda do que ele é de fato, e eu acho que se ele fosse se assumir como ele pensa, ele seria de centro-direita. Mas eu acho que ele está fazendo um cálculo de que ele tem de disputar com esse eleitorado lulista, órfão ali do Bolsa Família, órfão das coisas do PT, e que ele vai ter que mitigar um pouco esse perfil dele. Eu acho que é mais ou menos esse o cálculo. Andreasa, vai lá, eu preciso ir para o nosso último intervalo. Certo. Eu entendo isso. O cálculo dele seria correto se ele tivesse em condições como as da França. Na França não existia o Lula, existia o Hollande em decomposição. Ocorre que o Lula é monopolista do discurso do social. Não adianta um candidato brasileiro querer disputar o social com o PT. Esquece. Encontra outro discurso, e esse discurso está à direita. Madu, rapidamente você já chama o comercial aí, vai lá. Não, eu acho o seguinte, essa questão de quem vai ocupar o lugar da direita, ela é curiosa, porque, na verdade, qual é o discurso que você diz de direita? Hoje, no século XXI, né? Depois da queda do Muro de Berlim, né? Depois que não tem mais o socialismo, né? Que você tem hoje uma coisa colóide, uma gelatina ideológica no mundo.
Eu acho o seguinte, o Andreasa, para se distinguir principalmente do Bolsonaro, o João Dória tem que assumir um discurso liberal, né? Anti-estatização, liberação da economia, meritocrata, que não seja radicalmente esse nacionalismo idiota aí do Bolsonaro, essa coisa ultrapassada. Eu acho que teria que ter mais ou menos por aí. Agora, o que eu acho que não cola mais é esse discurso dessa esquerda, essa pseudo-esquerda que a gente está vendo aí, que é o grande exemplo está na Venezuela, um país derretendo, se acabando num projeto que não existe. Eu estava vendo hoje, o Lula vai percorrer de ônibus 9 estados do Brasil, fazendo o quê? Demagogia. Eu realmente não sei, como a Vera falou, se esse discurso ainda cola, mesmo entre as populações mais atrasadas, aquelas com menos acesso à informação, à educação e tudo mais. Eu não sei, porque o tombo foi muito grande. O tombo que a sociedade tomou, principalmente os mais pobres, foi muito grande.